Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Isabela Ramírez aprenderá cedo que o silêncio era sua melhor arma. Aos 34 anos, carregava um passado pesado nos ombros, escondido atrás de um olhar duro e gestos precisos, quase mecânicos. Latina de nascimento, crescerá em uma família modesta em uma pequena cidade costeira, onde os sonhos frequentemente se desfaziam diante da dura realidade. Mas Isabela não era uma mulher comum. Durante 10 anos fora SEAL da Marinha, uma das poucas mulheres a integrar esse corpo de elite, enfrentará condições extremas, missões clandestinas onde qualquer erro podia ser fatal. No entanto, ela guardava esse passado com zelo. Depois de deixar as forças especiais, uma decisão ditada por motivos pessoais que se recusava a compartilhar, Isabela se estabeleceu em uma grande metrópole americana. Lá, vivia anonimamente trabalhando em um emprego modesto e evitando exposição desnecessária. Seu comportamento reservado, quase frio, fazia com que poucas pessoas lhe dessem atenção. Ela aprenderá a confiar apenas em si mesma e a mascarar qualquer vulnerabilidade. Naquele dia, em um bairro operário da cidade, a aparente calma foi quebrada por uma intervenção brutal. Isabela caminhava calmamente, carregando uma bolsa leve, quando vários policiais cercaram a rua. O sargento Michael Harrington, um homem de feições duras, olhar penetrante e reputação de ser um policial ambicioso e inflexível, assumiu o comando da operação. Harrington não era de perder uma oportunidade de subir na vida. Quando ouviu um boato de tráfico naquele bairro, imediatamente viu uma oportunidade. E quando seus homens avistaram Isabela sozinha e discreta, decidiu que ela seria a culpada perfeita. Sem aviso, Harrington e sua equipe prenderam Isabela violentamente e revistaram seus pertences. Ela não reagiu, apenas usando sua calma olímpica para absorver a injustiça. Mas essa calma foi interpretada como arrogância ou culpa. Para Harrington, este caso era uma oportunidade de ouro. Ele não hesitou em construir provas contra Isabela, exagerando seu depoimento e embelezando os fatos. Ele disse ao promotor que durante a busca vira Isabela manuseando substâncias ilícitas, embora nada tangível tenha sido encontrado. Em sua mente, uma mulher latina solteira e desconhecida seria julgada com mais severidade e condenada com mais facilidade. Ele sabia que o júri seria influenciado por estereótipos e que o juiz, sob pressão, não hesitaria em cair nessa armadilha. No dia do julgamento, o tribunal estava tomado por uma tensão palpável. A imprensa local havia coberto o caso, alimentando a opinião pública com imagens estereotipadas e comentários precipitados. Isabela entrou no tribunal, vestida com um terno simples, a cabeça erguida, mas a expressão fechada. Ela não demonstrava nada. Diante dela, Harrington subiu ao banco das testemunhas confiante, pronto para defender sua mentira como a verdade absoluta. Ele relatou sua versão dos eventos em detalhes, lançando um véu de suspeita sobre Isabela. Cada palavra era calculada para perturbar o júri. Na defesa, Clara Mendoza era uma estrela em ascensão na advocacia. Jovem, apaixonada e idealista, acreditava firmemente na justiça. Ficou comovida com a força silenciosa de Isabela, com sua dignidade, apesar da acusação injusta. Mas Clara sabia que a luta seria difícil. As testemunhas de acusação eram apenas homens uniformizados, percebidos como figuras de autoridade. Isabela, por outro lado, não tinha testemunhas para convocar, nem provas tangíveis para apresentar. Sua reputação de ex-soldado, se revelada, corria o risco de complicar as coisas, principalmente considerando a discrição exigida por suas missões. Isabela permaneceu em silêncio durante todo o julgamento, quase fria, guardando para si a verdade sobre seu passado. Esse silêncio era como uma armadura. Cada ataque de Harrington a atingia, mas ela não se curvava. Clara, observando esse silêncio, sentiu que sua cliente escondia uma verdade crucial, algo que poderia virar o jogo. Ela decidiu investigar mais a fundo, conquistar a confiança de Isabela e fazê-la revelar esse segredo. Mesmo que isso significasse expor um passado que Isabela queria esquecer. Aos poucos, entre as paredes austeras do tribunal e as noites dedicadas à preparação da defesa, um vínculo se formou entre a advogada e sua cliente. Clara descobriu uma mulher corajosa, ferida, mas determinada a não se deixar abater. Isabela, por sua vez, encontrou em Clara uma aliada, a primeira em muito tempo que realmente acreditava nela. Ela entendeu que talvez fosse hora de acabar com o silêncio. A luz pálida da cela lançava sombras frias sobre as paredes cinzentas. O ar estava denso, carregado de uma atmosfera pesada que nem o tempo nem a esperança pareciam capazes de dissipar. Isabela Ramírez estava sentada no banco de metal, com as costas retas,
o olhar fixo em um ponto invisível, perdida em pensamentos. Clara Mendoza, que viera visitá-la, estava sentada à sua frente, com a bolsa ao lado e o processo aberto no colo. Desde o início do caso, ela sentia essa força silenciosa em Isabela, uma resiliência inexplicável. Mas o segredo que a detenta estava prestes a revelar mudaria tudo. Após um longo silêncio, Isabela quebrou o gelo, com a voz calma, mas imbuída de uma intensidade contida. Clara, tem uma coisa que preciso te contar. Algo que talvez explique por que eles estavam tão desesperados para me prender. O jovem advogado assentiu, encorajando-o sem dizer uma palavra. Isabela respirou fundo, suas mãos agarrando o tecido de seu vestido de prisão. Não sou apenas mais um acusado. Sou um ex-SEAL da Marinha. Servi por 10 anos em unidades de elite, em missões secretas em lugares onde a sobrevivência era uma questão de instinto e disciplina absoluta. Fui treinado para enfrentar as piores situações, para nunca desistir, mas também para permanecer invisível. O anonimato era minha principal proteção. Clara sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ela já tinha ouvido falar dos Navy SEALs, soldados de elite com habilidades físicas e mentais extraordinárias, mas jamais imaginaria que seu cliente fosse um deles. Tudo o que você me disse, sua calma, sua força, seu jeito de resistir, tudo faz sentido agora. Ela não é uma mulher qualquer que colocam aqui. Ela é uma guerreira, murmurou Clara, admirada. Isabela sorriu fracamente, quase para si mesma. Tentaram me quebrar, mas não sabem com quem estão lidando. Essa mentira, essa acusação, é só mais uma batalha. E eu não pretendo perder. No dia em que o julgamento foi retomado, a sala parecia eletrificada. A atmosfera era tensa, todos os olhares voltados para Isabela, para Clara, mas especialmente para Harrington, que não fazia ideia de que a situação estava prestes a mudar. Clara, com os olhos brilhando de determinação, levantou-se de um salto. Pediu ao juiz com voz firme mas respeitosa, permissão para chamar Isabela ao banco das testemunhas para depor pessoalmente. O juiz, surpreso com o pedido inusitado, aceitou-o intrigado. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Isabela, a princípio imóvel, levantou-se lentamente com o olhar fixo e o andar firme. Caminhou em direção ao banco das testemunhas, com todos os olhares fixos nela. Até Harrington desviou o olhar ligeiramente, pressentindo uma nova ameaça. Com uma voz clara e calma, Isabela começou sua história, revelando seu passado militar com uma precisão quase militar. Por 10 anos, servi como SEAL da Marinha. Minhas missões aconteciam nas sombras, sob condições em que cada decisão podia custar uma vida. Aprendi a nunca recuar, a lutar pela verdade e pela justiça, mesmo quando tudo parecia perdido. Então, fazendo uma pausa, ela fixou em Harrington um olhar penetrante. O sargento Harrington mentiu. Ele falsificou seu depoimento para me incriminar, para me destruir. Ele afirma ter visto substâncias ilícitas que eu nunca manuseei. O que posso dizer é que minhas habilidades me permitiram manter a integridade, mesmo diante de uma prisão brutal e injusta. Fugi não para esconder um crime, mas para proteger o que resta de mim, minha dignidade e minha verdade. O silêncio se instalou pesado e esmagador. O júri parecia estar atento às suas palavras. O juiz franziu a testa. Harrington demonstrou uma leve tensão. Essa revelação abalou todas as suas certezas. Isabela conclui, com a voz cheia de nova força. Eu não sou uma criminosa. Sou uma mulher que se recusa a cair na armadilha de uma mentira. Clara, nas sombras, sentiu uma onda de esperança. Este testemunho, esta verdade exposta, poderia mudar tudo. O sargento Michael Harrington ficou surpreso. Nunca imaginara que Isabela Ramírez, a mulher que ele considerava frágil e indefesa, de repente se levantaria e revelaria um passado tão extraordinário, bem como as falhas em seu próprio depoimento. Não é possível. Ele murmurou primeiro para si mesmo, depois cada vez mais alto, como se quisesse se convencer. Quando o juiz lhe deu a palavra para responder, Harrington tentou uma primeira estratégia: negar, recuar, apagar suas contradições. Meritíssimo, afirmo que vi. Mas suas palavras soaram vazias. Rapidamente, Clara Mendoza, habilidosa e determinada, começou a confrontá-lo ponto por ponto, apontando cada inconsistência em sua história. Sargento Harrington, o senhor pode explicar por que não mencionou que a suposta evidência foi encontrada fora da área onde o senhor alega ter prendido a senhora Ramírez? O sargento gaguejou, buscando desesperadamente uma saída. Seu rosto se contraiu, o suor brotando em suas têmporas. A tensão palpável no tribunal contagiou todos os espectadores. Sob pressão, Harrington gradualmente perdeu a compostura. Suas respostas tornaram-se evasivas, suas palavras contraditórias.
Ele não era mais o policial confiante ali, mas um homem encurralado por suas próprias mentiras. Ao mesmo tempo, Clara havia convocado várias testemunhas para Isabela, ex-oficiais e colegas da Marinha SEAL. Essas testemunhas, de diversas origens, foram chamadas a depor. Cada uma delas confirmou com seriedade e respeito a identidade, a carreira e a integridade de Isabela Ramírez. A senhora Ramírez serviu com honra. Ela foi condecorada inúmeras vezes por suas ações em campo. Suas habilidades são reconhecidas por todos aqueles que trabalharam com ela. Ela nunca se envolveu em nenhuma má conduta disciplinar. Esses depoimentos abalaram o tribunal, revelando uma verdade que ninguém mais podia ignorar. A máscara de Harrington estava rachando sob o peso das evidências. O juiz, visivelmente chocado, parou por um momento, seu olhar carregado de decepção e gravidade. Sargento Harrington, sua conduta neste caso levanta questões extremamente sérias. Perjúrio, abuso de poder. Essas acusações não podem ser encaradas levianamente. Em tom firme, ele anunciou: após deliberação, será aberta uma investigação contra você. Você será processado pelos crimes mencionados. O veredito foi: Isabela Ramírez é absolvida de todas as acusações. Quando ele saiu da prisão, o sol parecia mais brilhante. Clara o esperava na porta com os olhos brilhando de emoção e orgulho. Isabela sorriu pela primeira vez em semanas, um sorriso cheio de gratidão e força renovada. Obrigada, Clara. Sem você nada disso seria possível. Mas Isabela sabia que aquele não era o fim. Era o começo de uma nova luta ainda maior. Isabela decidiu retomar o controle total de sua vida. Com base em sua experiência, envolveu-se em causas sociais, tornando-se uma voz poderosa para todos aqueles injustamente oprimidos pelo sistema. Ela criou uma associação para ajudar vítimas de injustiça judicial, oferecendo sua experiência e determinação àqueles que, como ela, sofreram com falsas acusações e corrupção. Poucos meses depois, em uma cerimônia organizada por veteranos do Exército, Isabela foi oficialmente homenageada por seu serviço exemplar. De pé no palco, recebendo medalhas e aplausos, ela sentiu os olhares de admiração dos homens e mulheres que compartilhavam seu comprometimento. Ela olhou ao redor da sala lotada, cheia de rostos marcados por respeito e emoção. Ela pensou em tudo que havia passado na dor da injustiça, mas também na força da coragem e da verdade. Naquele momento solene, uma profunda convicção se impôs a ela. Apesar das provações, apesar das mentiras e dos obstáculos, a verdade sempre acaba triunfando.